Sabe, poucas figuras na história tiveram um impacto tão profundo, tão duradouro quanto o apóstolo Paulo. Mas o interessante é que a jornada dele não começou como um pilar da fé. Muito pelo contrário, ele era o seu maior inimigo. Então a grande pergunta é essa, né? Como que um perseguidor ferrenho dos cristãos se transformou na sua voz mais influente? Nesta análise, a gente vai desvendar essa transformação radical de Saulo de Tarso, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo que mudaria o mundo. Para a gente entender Paulo de verdade, a gente precisa primeiro conhecer Saulo. Vamos dar uma olhada nessas duas identidades que definiram esse homem tão extraordinário. Olha só que contraste. De um lado da moeda, a gente tem Saulo de Tarso, um cidadão romano, o que já lhe dava certos privilégios, um fariseu super devoto, educado por um dos maiores mestres da época, e um perseguidor implacável da igreja que estava começando. E do outro lado, surge Paulo, o apóstolo dos gentios, o autor de boa parte do Novo Testamento, e um missionário que, nossa, viajou incansavelmente por todo o império. É uma dualidade impressionante. E não era uma perseguição por conta própria, não. Ele tinha autorização oficial do sumo sacerdote em Jerusalém, a maior autoridade religiosa judaica da época. A missão de Saulo era clara e bem brutal: prender e eliminar os seguidores de Jesus, que ele via como uma ameaça perigosíssima à sua fé. Mas aí, uma viagem a caminho de Damasco, lá na Síria, estava prestes a mudar não só a vida dele, mas o curso da história para sempre. É no meio da estrada que acontece o impensável. Saulo é confrontado por uma luz muito intensa, uma visão celestial do próprio Jesus. Esse momento é o ponto de virada, a transformação instantânea e, assim, radical, de perseguidor implacável a seguidor devoto. E depois da conversão, Paulo não perdeu tempo. O ministério dele começou quase que imediatamente e o impacto foi tão grande, mas tão grande, que os oponentes o acusaram de literalmente transtornar o mundo. Essa frase aqui é pesada. Foi a acusação literal feita contra Paulo em Tessalônica. Isso mostra o quão radical e disruptiva a mensagem dele era considerada, sabe? Desafiava as estruturas sociais, religiosas, tudo do Império Romano. E como ele fazia isso? Bom, o método de Paulo era bem estratégico. Primeiro, ele usava a lógica, raciocinava a partir das escrituras judaicas, que eram um terreno comum com o público dele. Depois, ele expunha e demonstrava os pontos, conectando as profecias com o que aconteceu com Jesus. E aí, por fim, ele anunciava: Jesus é o Messias prometido. Era uma abordagem lógica e muito poderosa. Viu o resultado? Foi impressionante. A mensagem dele alcançou todos os setores da sociedade. Alguns judeus se converteram, uma multidão enorme de gregos devotos aderiu e até mulheres importantes da elite social foram convencidas. Ou seja, atravessou barreiras de cultura, de gênero e de classe. O compromisso de Paulo era absoluto. Ele não estava buscando conforto pessoal de jeito nenhum. Ele buscava conversões. Em vez de usar o ministério para ganhar dinheiro ou status, ele estava disposto a enfrentar dificuldades extremas e, como a gente vai ver, até a dar a própria vida pelo Evangelho. Um aspecto fundamental do caráter de Paulo era a integridade dele. Ele rejeitava qualquer tipo de bajulação ou manipulação, nada de usar palavras bonitas para ter algum ganho egoísta. A comunicação dele era direta, autêntica. Existe até uma palavra grega para isso: kolakeia. É exatamente essa ideia de adulação para ganho pessoal. E Paulo rejeitou isso explicitamente, se recusando a usar uma retórica manipuladora para explorar quem o ouvia. E o mais interessante é que, mesmo com essa liderança forte e intelectual, a abordagem de Paulo era também profundamente pessoal. Ele chegava a se comparar a uma mãe cuidando dos seus filhos espirituais, os convertidos, com uma ternura e um afeto genuínos. Bom, mas como que termina a jornada de um homem que viveu de uma forma tão intensa? Vamos avançar agora para os últimos anos dele, que foram marcados pela prisão e pelo seu legado final. Os anos finais de Paulo foram bem dramáticos. Por volta de 60 a 62, ele foi preso em Roma. Depois de uma possível libertação, ele ainda teve um último período de ministério, onde escreveu as chamadas epístolas pastorais, que eram cartas de mentoria para líderes mais jovens. E, finalmente, por volta de 64, ele enfrentou o martírio sob o infame imperador Nero. Acredita-se que a carta a 2 Timóteo seja o seu último escrito. Era, essencialmente, uma passagem de bastão, sabe? Transmitindo a sabedoria e o encorajamento dele para a próxima geração, para garantir que a chama da fé continuaria acesa. E aqui tem um detalhe importante. Como cidadão romano,
Paulo foi decapitado. Isso era considerado um método de execução mais humano do que a crucificação. Foi um privilégio na morte dele que foi negado a muitos outros cristãos, inclusive, segundo a tradição, ao próprio apóstolo Pedro. E claro, em torno de uma figura assim, nascem lendas. No local da execução dele em Roma, surgiu a lenda das 3 fontes. Dizem que, depois da decapitação, a cabeça dele quicou 3 vezes no chão, e em cada lugar brotou uma fonte de água, uma quente, uma morna e uma fria. Essa lenda mostra o impacto profundo que o martírio dele teve no imaginário cristão. Então, quando a gente olha para trás, para essa vida toda, qual é o legado duradouro desse homem que transformou o mundo? A jornada de Paulo, de perseguidor a um verdadeiro pilar da fé, revela o poder transformador da convicção. A vida dele continua a ser estudada, debatida até hoje, um testamento de um legado que de fato transtornou o mundo para sempre.